Agora há pouco o ex-presidente chegou e rechaçou conversar com a imprensa, disse que de jeito algum ia dar entrevista, porque essa dúvida continua pairando sobre o ex-presidente e os advogados que tentaram esses esclarecimentos junto ao ministro Alexandre de Moraes e interpretam agora que os esclarecimentos não foram dados. Essa também é a visão dos aliados e dos advogados de Jair Bolsonaro. Politicamente, isso vai ser usado por esses aliados. Por a gente estar levantando todas essas dúvidas aqui, tudo isso que a gente está levantando naturalmente será usado de munição também. Há esse risco, né, a favor de Jair Bolsonaro ali, do núcleo bolsonarista, já que não houve os devidos esclarecimentos, Luísa. Mas eu queria entender um pouco mais, até porque quando a defesa fez esse questionamento, os próprios aliados acreditavam que esses limites não seriam dados, porque naturalmente Alexandre de Moraes não ia determinar que Jair Bolsonaro deixasse de dar uma entrevista. Ele expressa que Jair Bolsonaro não pode dar entrevista, mas não fica claro em que condições Jair Bolsonaro seria preso e por que, caso essa entrevista seja propagada. Você conversou, Luísa, com gente no Supremo Tribunal Federal também, ali, para entender qual foi o clima no Supremo diante dessas divergências que a gente vem abrindo aqui a partir dessa última decisão do ministro Alexandre. Há também essas dúvidas ou alguém consegue dar mais objetividade à decisão, Luísa? Tainá, ninguém consegue responder isso categoricamente, assim, taxativamente, o que pode e o que não pode. Deixar um grau de subjetividade na avaliação de algumas fontes ali do Supremo é até uma estratégia jurídica do ministro Alexandre de Moraes para, a depender dos acontecimentos, né, a depender das circunstâncias de uma publicação feita por terceiro, interpretar ali que houve um descumprimento da medida cautelar. Só deixando claro, quando há uma proibição de uso das redes sociais como medida cautelar, a pessoa não pode colocar nem um alô nas redes sociais. Ela não, independentemente se o post for para cometer crime, injuriar alguém ou para falar qualquer coisa, isso já é considerado um descumprimento. A questão é que a defesa defende que essa proibição fique restrita aos perfis do próprio ex-presidente, não de terceiros. Agora, como o Eduardo, segundo a investigação apontou até agora, atua em parceria ali com o pai, o ex-presidente, nos Estados Unidos para tentar, de alguma maneira, pôr obstáculos no julgamento da ação penal sobre o golpe de Estado, é considerado ali que Bolsonaro pode se utilizar das redes sociais do filho, que estão abertas e não tem nenhuma medida cautelar nesse sentido, para passar os seus recados. Agora, o que é difícil de entender em relação às consequências dessa decisão é como comprovar esse dolo, né? Moraes fala, olha, o uso doloso das redes sociais de terceiros, ou seja, algo que seja pré-fabricado, como o ministro usou na expressão aqui na decisão, pelo ex-presidente, para jogar ali na rede social de um terceiro e com isso, passar ali o que ele quer falar. É difícil de comprovar isso. Se Bolsonaro der uma entrevista para algum veículo de imprensa, pode ser interpretado que ele pensou nisso antes. Não, eu vou dar entrevista porque os recortes vão vazar nas redes sociais dos meus aliados e isso vai acabar passando ali o recado que eu quero passar. Então é difícil ter essa comprovação e fica então a critério do ministro Alexandre de Moraes definir se houve ou não essa intenção por trás, né? Se houve de fato o dolo, como a gente diz aqui no jargão jurídico. Em relação aos climas nos bastidores, Tainá e Uribe, os ministros têm defendido prudência nesse caso. A ameaça de prisão, apesar de Moraes ter dado essa decisão afastando essa possibilidade neste momento, a ameaça de prisão ela segue pairando no ar, como você disse, né? Segue uma possibilidade, né? Caso venha a ser usada a rede social de terceiro para viralizar alguma fala pública ou entrevista do ex-presidente, e os ministros têm defendido cautela. Primeiro porque o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe, que tem Bolsonaro como principal réu,
não está tão longe assim, né? São 24 de julho, o julgamento está previsto para meados de setembro, então temos aí menos de 2 meses até a data que é esperada para o julgamento dessa ação. Então, há uma avaliação, isso eu apurei também junto com a nossa analista Jussara Soares, de que o melhor seria cautela nesse momento, esperar o julgamento e a prisão ser decretada como consequência da condenação, como consequência dos crimes que vão ser atribuídos ao ex-presidente durante essa investigação da trama golpista, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, prejuízo ao patrimônio público tombado, organização criminosa. Então, isso tudo vai ser somado ali na dosimetria da pena com base no que está previsto na lei para cada um desses crimes, e aí Bolsonaro vai ter uma prisão definitiva, com uma sentença já definida que ele vai precisar cumprir. Uma prisão preventiva, ou seja, antes da condenação, ela poderia acirrar ainda mais esse momento delicado pelo qual está passando o Brasil, poderia tumultuar, como eu disse, o julgamento da ação penal, gerar uma nova onda de ataques muito fortes à Corte, que é algo que o Supremo tenta evitar a qualquer custo, que é uma reedição aí talvez do 8 de janeiro de 2023, e para além disso, o governo tem feito chegar ao Supremo alguns recados no sentido de que uma prisão preventiva de Bolsonaro nesse momento poderia colocar a perder os esforços para tentar achar uma solução aí para o tarifaço de 50% imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Então, é mais ou menos esse o clima nos bastidores da Corte. Ninguém minimiza o que o ex-presidente Bolsonaro tem feito, né? E muito menos a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Tudo isso é considerado gravíssimo, mas uma prisão preventiva nesse momento poderia conflagrar mais o clima, né? E permitir que o julgamento ocorresse aí com percalços. E é tudo que o Supremo não quer concluir logo essa ação penal, estabelecer ali a condenação, e aí Bolsonaro seria preso por consequência dessa sentença e não por descumprir eventualmente uma medida cautelar.